É longe pra dedéu aqui da capital paulista. É quente pra caramba. Eu já fui uma vez em São José do Rio Pardo e adorei a cidade. É longe, é quente, mas é uma cidade muito legal. Parece que as coisas funcionam. É sempre o olhar do turista, né? Quem tá ali vive 1-2 dias, mas eu adorei a cidade. Região muito boa, chopp maravilhoso. Grande abraço. Eu não tô confundindo com Ribeirão Preto, não, porque Ribeirão Preto tem o Pinguim lá, que também é muito conhecido pelo chopp. Mas tomei um chopp preto em São José do Rio Pardo, maravilhoso. Quem mais? Leandro Parinos. Ô Vini, gostaria que olhasse aí Grupo SBF. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Thiago Silva também conectado. O Leomar escreveu pra nós. Ismael Alves. Enfim, a galera toda tá aqui pra ouvir Marcelo Coutinho. Seja bem-vindo mais uma vez, Coutinho. Tudo bem? Fala, queridão. Vamos nessa? Vamos nessa. Passou bem o feriado? Passei bem, lindo. A Sandra te zoou muito ou a galera do chat tá exagerando um pouco? Coutinho? Não, a Sandrinha foi... Eu não esperava dela. Pegou pesado. Pegou pesado. Eu quase abdiquei da presidência do clube. Hashtag todos amam Sandra Lacerda. Você chegou a cogitar essa... Você ia virar oposição. Eu ia virar Mentira, oposição. mentira. Eu achei que a Sandrinha... Passou do ponto. Passou do Foi só ponto. um pouquinho. Só tava lembrando do que disseram no Manhã TC News. Não foi nem eu, tá, Coutinho? Não, Foi nem eu não disse nada. O Coutinho falou. Eu perguntei, o Coutinho poderia ter simplesmente falado, ó, sobre isso eu não quero tratar. Não só falou, como falou com um sorriso de orelha a orelha. Ele queria disfarçar, mas ele não se aguenta. Agora, por exemplo, ó, ele já tá querendo começar, você ouve aqui, ó, você vê o canto do lábio tremendo. Entendeu? A boquinha não se segura. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Agora a gente vai falar sobre mercado financeiro, não é, Coutinho? O índice tá na tela. Muito Cota. bem, Ibovespa, senhoras e senhores. Ó, rapidamente aqui para informar, Oncoclínicas está em leilão de alta. Entrou em leilão de alta na máxima intradiária, avança 11,63 ou avançava 11,63% quando tocou máxima do dia R$1,92. Então, Oncoclínicas a gente sabe que é um caso completamente à parte. Tinha uma negociação envolvendo Porto, Fleury, a coisa ao que parece não saiu do papel, mas de fato hoje a gente tem uma movimentação relevante, considerando a alta já de segunda-feira, terça foi feriado, 21% de alta na semana, 21,52%. Então atenção aí para você que eventualmente está posicionado em Oncoclínicas. Mas Coutinho, você ia falar do Ibovespa. Ibovespa futuro, agora com recuo de 1,58%. Estou olhando o WNM 26 que está na tela. E o dólar, nesse instante, avança 0,23%. Diante da queda do Ibovespa, a alta do dólar é bastante tímida. O índice caiu 1,5%, o dólar sobe 0,20%. Você, Coutinho? Bora, então vamos lá, pessoal. Recordar é viver. Então o índice é para baixo, né? Eu acho que também aí, como o Vini falou, né? A Bovespa libera o fluxo com um D-2, né? Então a gente sempre fica atrasado com relação a isso, né? Mas eu acredito sim que o que esteja acontecendo aqui é o gringo desembarcando. Pancada no dia de hoje, né? Você tem 1,6 agora, você tem o acoplamento de ontem que estava fechado, mais a queda do dia de hoje. De qualquer forma, deixa descer, cota 197,270. O objetivo do índice no macro é 194,757. Então, a priori é isso que a gente tem. Você tem a alta, você tem a correção. Se azedar, é 189,173. Dólar para baixo. Dólar tem um triângulozinho descendente, aqui tem que achar um mentiroso, né? Porque você tem índice para baixo e dólar para baixo. A diferença aqui, eu acho que é importante comentar, é que o dólar para baixo, ele é direcional. O dólar está em viés de baixa. O índice para baixo é uma correção de um movimento de alta. O índice é para cima. O que está acontecendo no índice agora é que ele está fazendo uma correção para subir. No dólar, ele está caindo por viés direcional baixista. Então, esse é o cenário que a gente tem. No gráfico de 4 minutos, você tem praticamente uma lateralização no índice, que confirma a lateralização de envelope de baixa. O índice permanece para baixo. No gráfico de 4 minutos do dólar, esse ruim, porque ele monta um envelopezinho de alta. Então, ele deu uma quebrada no movimento de queda, tá? Ainda que seja, se você pegar aqui os topos verdadeiramente descendente, só no curtinho aqui no gráfico de 4 minutos você tem uma leve desaceleração e uma montagem de um envelopezinho de alta, mas o macro permanece para baixo. Muito bem, obrigado, Coutinho. Já tem aí também a análise no intraday. Vamos falar agora sobre os ativos que mais avançam, os papéis que mais recuam na composição do Ibovespa. Coutinho, Sandra Lacerda nos ajuda nessa missão. Importante também a gente mencionar como está a situação dos contratos de juros futuros. Daqui a pouco o Coutinho vai fibar isso aí para nós. Nós temos os DIs avançando até 15 pontos base e meio. O contrato que mais avança, o contrato que mais sobe é aquele com vencimento em janeiro de 2028.
13,44% é a taxa média anualizada, que reflete um avanço, como eu disse, de 15 pontos base e meio. Em relação à variação percentual, considerando só os papéis que compõem o Ibov. Sandra, top 3 de alta, top 4 de alta e top 4 de baixa. Quem mais avança nesse momento é Petro Recôncavo, alta de 3,59%, R$ 13,58. Na sequência, Prio, um avanço de 1,70%, R$ 62 para Prio e 67 centavos. R$ 21 é Gerdau, GGBR4, aos 21,79, sobe agora a 1,73%. E fica o tempo todo querendo trocar de posição com o Prio. Agora em segundo lugar, agora em terceiro lugar. E a gente fecha, Coutinho, com o Gerdau Metalúrgica Goal 4, que sobe 1,16% aos R$ 9,56. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma volta nesses caras. Bom, a parte de petróleo, eu acho que tá claro, né? A gente falou de manhã cedo, Prio, Petro Recôncavo, Brava e a própria Petrobras estão aí 100% função do que está acontecendo. Como o petróleo sobe com relação ao início da semana, saímos de 95, fomos para 100, esses caras pegam uma caroninha, né? Mas as formações gráficas, de novo, né? Não é para festejar. Petro Recôncavo tá aqui, é o primeiro gráfico, cota 1 no 358. Você tem aqui uma compra de repique no 279 que a gente cantou. Beleza. É a compra da minha vida? Não, não é a compra da minha vida, até porque esse cara tá lateralizado. Então, beleza, comprado, não vai achar ruim. Mas assim, tá longe de falar que isso aqui é um viés direcional altista. No caso de Prio baixista, canalzão de baixa desenhado, Prio cota 6273, faz um repique altista também. Eventualmente vai ali buscar o 6667, chegando lá inflexiona para cair de novo. Então você vê que a parte de petróleo, você não tem figuras gráficas que a gente tá aqui animadão falando pode comprar petróleo, porque verdadeiramente não é o caso. No caso de Gerdau, né, no caso de GGBR, Gerdau ela subiu no ponto que eu falei, 2122, e ela tá querendo continuar subindo, né? Então aqui o trade vai ser o seguinte: comprados, bem comprados, coloca o stop na mínima de hoje. Se continuar subindo, vai ficar feliz da vida. Se estopar, estopa na máxima, tá? A mínima de hoje tá na casa de 2119, que tá em cima de um suporte a 2122. Então assim, você viu que quando eu cantei, né, eu canto e geralmente eu risco no momento que não tem nada. Então esse cara subiu de 19,53 e ele subiu efetivamente a 21,22. No 21,22 esse cara começou a fazer o abaulamento, começou a inflexionar, né? Mas hoje, eventualmente, ainda que eu tenha topos descendentes, esse cara tá querendo pegar e fazer um movimento de volta. Então beleza, a gente pega esse cara aqui, ó, joga ele pra cá e aí fica observando se eventualmente esse cara pega a bola e cai. Por enquanto, como ele tá em cima e eventualmente vocês estão comprados, gruda o stop na mínima de hoje, se subir fica feliz, estopou na máxima. Pra terminar, a Sandrinha pegou e falou de Goal. Goal, logicamente, por ser correlata, tem figura gráfica muito semelhante, né? Então, Goal bateu no 9,46, a inflexão dela, ela efetivamente começou a acontecer. Nota que esse cara vinha subindo e ele para de subir. A diferença dessa figura gráfica é que esse cara ainda não caiu, ele não abaulou para cair, ele só desacelerou. Então isso aqui ainda pode ser um envelope de alta. Mesma coisa, gruda stop na mínima de hoje, subiu, fica feliz, estopou na máxima. Vinícius Custódio. Também não vai dar para reclamar, porque possivelmente, se ouviu aqui o nosso Marcelo Coutinho, ganhou dinheiro com essa movimentação, esse repique de alta que aconteceu em Gerdau Metalúrgica. Coutinho, top 4 de baixa: Embraer, Cogna, Idux e IRB. Embraer recua 4,91%, Cogna cai 4,85%, Idux, outra empresa do setor educacional, apresenta retração agora de 4,66%. IRB Brasil cai 3,98%, praticamente 4% de retração. Idux acaba de renovar a mínima intradiária. Minha tela tá aparecendo aí, Leozinho, por gentileza? Compartilhei agora aí com você. Vamos ver se tá aparecendo ou não tá. Então lascou o bonde. Mas você vai entender o que eu vou comentar aqui. Olha só, nós temos uma quantidade infinitamente maior de papéis no vermelho. Eu queria mostrar para você ter a noção visual disso, como nós temos mais papéis no vermelho do que no verde, tá bom? Mas eu vou reiniciar todo o meu sistema aqui, e aí, se Deus quiser, essa tela vai aparecer. Então, Coutinho, vai com você: Embraer, Cogna, Idux e IRB, Coutinho. Bora. No caso de Embraer, pessoal, Embraer, ela tem um pivô de baixa, a gente cantou. Embraer poderia ir a 9306, posterior queda. Embraer, ela acabou virando, peraí que o risco foi demais, deixa eu fazer de novo. Ela podia ir a 9306.
e esse cara acabou inflexionando na linha do 8906. Então, independente de um ou de outro, Embraer é para baixo. Comprados? Estão mal comprados, estariam mal comprados de um jeito, estão mal comprados do outro jeito. Então, Embraer gruda o stop, porque Embraer agora, a priori, cota 8068, objetivo desse cara 7212. No caso de RBR, pivô de baixa também, pianinho, olha só, mesma inflexão, deixa eu desligar esse cara porque a mãozinha funciona, tá aqui. Então, ó, inflexionaria a 6058, tá querendo inflexionar a 5894, igual a figura de Embraer, os dois é para baixo e igualmente os dois estão mal comprados. Depois a gente vai para educação. No caso de Dux, ela também tem um pivô de baixa, também com a mesma figura gráfica. Esse aqui inflexionou certinho na terceira linha. Olha só, esse cara foi lá no 12,44 e agora começou a inflexionar. Baixista, cota 11,25. Objetivo desse cara R$ 9,47, também está mal comprado. E para terminar, a gente vai falar de Cogna, que deve estar na mesma situação. Olha só, pivôzão de baixa também. Só ficar atento que a qualidade do pivô de Dux é mais forte para baixo. Quando você olha para Cogna, ela chegou a fazer a inflexão, mas ela ainda não caiu. Então você pode aqui pro torcedor, eventualmente esse cara inflexionar, mas como ele ainda não perdeu este fundo a R$ 3,11, o ideal é que tivesse um candlezinho aqui lascando esse cara para baixo. Aí você tem a confirmação de queda. Como ele ainda tá dentro das 3 linhas, se tudo der certo, esse cara pega aqui, ó, e pode fazer uma inflexão altista. Como o cenário é ruim, então eu sou sempre mais conservador e vou, no pior caso, vou falar para grudar o stop nesse cara. Mas essa daqui, ela tá atrasada com relação a Edux. Edux verdadeiramente já é baixista. Esse cara tem a chance de eventualmente pegar e reverter no meio do caminho. Obrigado, Coutinho. O setor financeiro é a pauta agora. Parece que minha tela voltou aqui. Nada que a fé não faça acontecer. Ambev, falei do setor financeiro, mas a Ambev está renovando mínima intradiária, então é importante informar, tô com mínima em R$15 com 10 centavos. Setor financeiro é destaque, Sandra vai me ajudar, Bradesco, Sandra, Banco do Brasil, Itaú e Sambi11, Santander, a Unity do Banco Espanhol. Qual é a performance, ou quais são as performances desses ativos, por gentileza, Sandra? Vamos nessa, olhando agora para os bancões, BBAS3 recua 3,09% aos R$ 23,53, BBDC4 cai 2,33%, R$ 20,53. Itaú e Tubi4, nesse momento, retração de 2,50%, R$ 45,21. Santander, Sambi11, retração de 2,23%, R$ 30,45. É o setor financeiro que pressiona o Ibov hoje, Vini. E aí, quando a gente monitora o Times and Trades da Nelógica, o Times and Trades ele mostra para nós negócios que já foram finalizados. Então alguém quis comprar, alguém quis vender, um player quis vender, outro quis comprar. Então a gente tem aqui o consolidado disso. Repare bem, como diria o outro, como está o posicionamento das corretoras. E hoje ninguém sabe se é gringo que está comprando, se é gringo que está vendendo. Não dá para saber, tem que esperar 2 dias. Mas a gente pode ter algumas pistas. Existem sinais, fortes sinais, como diria Emael. E um desses sinais pode ser considerando, a gente consegue aferir a partir do monitoramento das corretoras. A gente acredita que Morgan, JP, UBS e outras corretoras estrangeiras têm ali algum player gringo atuando por elas. Pode ser o João da padaria comprando pelo JP Morgan? Pode, ninguém tem certeza de nada. Mas, em geral, a percepção que o mercado tem é que quando nós vemos, no caso aqui de Itaú, que a Sandra falou muito bem, recua 2,52%. Essa linha em azul, que eu vou mostrar agora para você, já está vendo a linha azul, mas eu vou isolar ela. Olha o posicionamento hoje do Morgan em Itaú. Dá para... É venda ou compra, senhoras e senhores? Aí você fala assim, quem está utilizando a corretora do Morgan vendendo desse jeito o Itaú? Nós achamos que é gringo. Vamos saber disso quando? Daqui a uns 2 dias, quando a B3 divulgar as informações para a gente ter certeza se é gringo comprando ou vendendo, tá bom? Mas olha o posicionamento do Morgan. Olha Merrill Lynch em Itaú. Olha o Goldman Sachs em Itaú. As 3 corretoras que mais vendem em Itaú hoje são corretoras gringas. E quem está dando liquidez para essa turma? Genial, ó Genial. XP, olha XP. E a Tulet,
que estava flat, de repente, por volta, um pouco antes das 11h30, começou a comprar Itubi 4. Alguém operando pela Tullet encheu a mão, tá bom? Aqui nesse gráfico em geral é a linha em vermelho. Esse cenário de Itaú é exclusividade do Itaú? Não, não é exclusividade. Olha Bradesco. Deixa eu carregar aqui as informações de Bradesco. Olha o Morgan em Bradesco. Olha o Citigroup em Bradesco. Olha o JP Morgan atuando hoje em Bradesco. Dando liquidez para essa turma, BTG, UBS e XP. BBAS3 Banco do Brasil. As corretoras que mais vendem as ações ordinárias de Banco do Brasil. JP Morgan, Morgan Stanley e UBS. Dando liquidez, XP, BTG e Genial. Para encerrar, Sambi 11 Santander. Morgan. Rapaz, o Morgan tá vendendo banco, hein? Então alguém operando aí pelo Morgan falou, dane-se. Hold shit. E saiu vendendo banco. UBS e Goldman Sachs. Dando liquidez para essa turma, BTG, Ágora e XP. Então, senhoras e senhores, de novo, o Vini está afirmando que é gringo vendendo? Não. O Vini está mostrando pelo Times and Trades do Profit Pro da Anelógica que tem corretora gringa atuando na ponta vendedora. Se é o José da Padaria ou se é um investidor estrangeiro, aí a gente vai descobrir daqui 2 dias. Coutinho, por gentileza, a sua análise técnica sobre esses 4 ativos. Qual foi a expressão que você usou, querido? Foi a que veio primeiro na cabeça. E qual foi a primeira que veio na cabeça? Oh my God. Oh my God. Impressionante. Não, na verdade, sabe o que eu queria falar? Eu falei holy shit, eu queria falar bullshit. Porque tem um programa, acho que é na Netflix, que aliás é muito bom, chama Bullshit. É um reality, é um game show. Já assistiu ou não? Não. Vale a pena. É bem legal, bem... E aí eu não conhecia esse termo em inglês. Que é tipo, a gente fala que, assim, uma porcaria. Eu queria falar bullshit, mas aí eu me empolguei. Você se empolgou? Mas e pelo menos palavrão em inglês, o YouTube não tá derrubando a transmissão. Não? Não. Fala alguma coisa em inglês boa pra gente contrapor aqui. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Nice. Very nice. Very nice. Come on, my friend. Bora lá, pessoal. Bradescão da Massa, cota 2055. Lateralizado, inflexiona abaixo de 2480. Bradesco não tem figura gráfica, então eu estou imaginando que Bradescão faça eventualmente uma primária baixista e uma harmônica de queda. Então, aí foi muito bem colocado pelo Vini, né? Não dá para falar mal porque o menino realmente é sensacional, entendeu? Mas essa demonstração que ele fez para vocês de Times and Trades, quando você pega as 3 corretoras, elas são prioritariamente conhecidas no mercado como corretoras gringas, né? Então, assim, essa venda que você tem exacerbada dos papéis de banco que ele mostrou, né? E as corretoras de cima, se eu não me engano, era XP, Tullet, Genial na maioria. Isso. Que são corretoras de varejo brasileiro, logicamente, né? XP deve ter gringo lá dentro e tal, mas é mais a questão da percepção, né? A gente não tem cravado quem é. Você vê que joga esses caras para baixo. No caso de Bradescão inicia um movimento de correção. Então, Bradescão, eu colocaria um stop, porque Bradescão inflexiona na máxima. Então, assim, Bradesco tem tudo para cair para 17, o ativo cota 20. Então, Bradescão eu faria este exemplo. Quando eu vou para Itubi tem exatamente o mesmo desenho. Olha só, Itubi cai, Itubi sobe, Itubi inflexiona levemente abaixo de 4931, Itubi para baixo. Então, grudo stop, porque esse troço também não tem figura gráfica, tem harmônica de queda. Então, é mais um bom candidato a continuar caindo. No caso de Santander, a mesma coisa, cota 3043, objetivo 2802. No caso de BBAS3, Banco do Brasil, caiu, subiu, terceira linha, pianinho. Esse aqui a gente já tinha cantado que era para baixo. Deixa descer, 2353, objetivo 2232. Muito bem, obrigado meu parceiro Marcelo Coutinho. A gente evidentemente vai continuar falando aqui a respeito dos ativos domésticos. Vamos trazer, dar voz, vez para o nosso público, para a audiência que nos acompanha. Eu só quero te ouvir, Coutinho, rapidinho sobre índice dólar. Já está aí na tela o gráfico de 5 minutos do Ibovespa Futuro e também o gráfico de 5 minutos agora do futuro da moeda americana. E, Coutinho, principalmente no que diz respeito aqui ao mini índice, quando a gente olha para esse gráfico de curtíssimo prazo, desde que começou o programa, você vê que teve uma diminuição no tamanho dos candles. Então, quando a gente tem candles com movimentações, quando a gente enxerga uma tendência clara naquela movimentação, é evidente que ali tem notícia. E aí você vai trazer para nós o Fibonacci, onde que tem suporte, onde tem resistência. Quando a gente vê esse gráfico lateralizado, é mais difícil eu falar assim, olha,
para onde a coisa vai. Está lateralizado no curtíssimo prazo. Mas não necessariamente significa que não tem notícia aqui. Talvez a notícia seja, Coutinho, uma perda de interesse pelas negociações no Ibovespa, pelas negociações no dólar, hoje, pós-feriado, depois do meio-dia. Dá para dizer que os candles denotam isso? Que quem estava operando Ibovespa futuro da moeda americana, principalmente para o trader que nos acompanha, a sinalização que temos nesse gráfico de 5 minutos é que tiraram a mão aí das negociações, pelo menos nos últimos 30 minutos do pregão, Coutinho? Ou não dá para afirmar isso? Como é que eu enxergo? Não, a pergunta é boa até porque ela suscita um bom debate, né? E ela suscita um bom debate do qual o mercado vai para um lado e eu vou para outro. Você não sabe, se você cravar, né? Quem é que está operando, quem é que está vendendo? Você não sabe, você pode pegar no Times and Trades, mas o Times and Trades ele te dá a corretora, ponta compradora e corretora, ponta vendedora. E mesmo corretora, a gente infere, né? A gente infere que Goldman é corretora de gringo, Biese é corretora de gringo, Merrill Lynch é corretora de gringo, XP é varejo. Então, assim, é tudo uma questão de percepção. Agora, o que dá para cravar é quando o mercado pega e perde direcional e lateraliza, e aí no curto prazo, ele além de lateralizar, ele faz esses candles, eu chamo isso de antecipação. Porque assim, se o mercado vinha, vamos pegar por exemplo no caso do índice que está mais didático, se o mercado vinha caindo, né? Aí o mercado para de cair, beleza, até aí lateralizou, montou um envelope, mas quando ele para de cair e ele vai fazendo isso aqui, ó, doji, spinning top, gravestone doji, ele faz esses candles bem pequenininhos. Isso aqui, quem gosta, por exemplo, eu sei que o Ike gosta, a banda de Bollinger, isso aqui é uma antecipação de um movimento de queda. Então aqui, quando você tem este tipo de movimento, ele vai afunilando. Quem põe uma banda de Bollinger, você vê a redução do tamanho da banda, e quem sabe usar sabe a regra, né? A banda, quando ela afunila demais, a tendência dela é abrir de uma vez. Então você tem nesses movimentos de antecipação, movimentos de espera, alguma coisa do tipo assim, ok, o mercado parou, o mercado começa a aguardar algo. Geralmente aqui na análise técnica, é a manutenção do movimento anterior. Então, como esse cara cai, a tendência desse cara é pegar e fazer um movimento igual, por isso que chama envelope, né? Cai, lateraliza, cai, ou sobe, lateraliza, sobe. Então, assim, o que dá para cravar sem subjetividade, que você acaba não falando coisas que depois o mercado toma como verdade, mas não é, o que eu tenho? O Vini tá certo, eu tenho uma lateralização, eu tenho redução de tamanho de corpo. O que isso indica para mim? O mercado pega e ele aguarda algo. Por que ele aguarda algo? Porque geralmente depois desses movimentos você tem movimentos abruptos. Dificilmente você tem um movimento desse e ele sai desse movimento pianinho. Geralmente ele sai mais alavancado, entendeu? Por isso que eu gosto dessas figuras de envelope, principalmente para quem faz day trade, porque geralmente é uma possibilidade de você ter lucro barra prejuízo, ou seja, para um lado ele vai, se estiver do lado certo deu lucro, de forma mais rápida. Geralmente os trades de envelope são mais rápidos do que os trades de pivô. Ah, muito bem, isso é algo legal, principalmente para quem está operando no curtíssimo prazo, Coutinho, porque você vê esse gráfico lateralizado, você fala assim, então aqui não tem negócio. Ao contrário, você gosta de operar nesse tipo de cenário para quem está olhando aí o curtíssimo prazo. Porque a saída dele é mais rápida. Muito bem, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos com pedidos aqui da audiência, daqui a pouco eu sei que tem atualização envolvendo nada urgente. Aliás, falamos sobre isso aqui na segunda-feira, muito no Manhã TC News, como os urgentes estão sendo banalizados por agências de notícias. Tudo é urgente agora. Trump diz que vai voltar a negociar com o Irã. Grande coisa, ele já falou isso 1 milhão de vezes. Entendeu? Então, não tem nada urgente. Mas tem algumas informações chegando, a gente vai passear por essas informações na sequência, quando a gente for lá para o mercado americano, quando a gente for falar sobre Estados Unidos. Agora, pedidos do nosso público, membros do canal com prioridade. Quero reforçar aqui, primeiro agradecer uma audiência muito forte, são mais de 2.200 aparelhos conectados, muito obrigado pela sua preferência. E temos 2.053 likes. Qual que era o objetivo, Sandrinha? Eu pedi 2.100 likes. 2.100? Ó, temos 2.054. Não, pedi 2.300. Ó, como ela muda rápido. Ou 2.200. Ai, agora vou ter que voltar lá pra ver que eu esqueci, Vini. Agora vamos... Esqueceu, mas tudo bem, Sandrinha. Olha, o Leozinho não tá perdoando ninguém. Quem perdoa é a mãe. Vamos lá. Então, vamos estabelecer em 2.300? Vamos uma nova meta, 2.300. Qualquer coisa a gente dobra essa meta aí, tá bom? Deixa o seu like. Pedidos da nossa audiência. Vini... Manda um abraço para... eu não vou ler isso aqui não, meu garoto. Sai pra lá, Alan Harrison. Que, aliás, nem é o Alan Harrison, né? É um dos nossos grandes fakes, que, aliás, é um fake membro do canal. Esse é o bom fake, que paga pra ser fake. Então, obrigado aqui ao Alan Harrison.
O Rodrigo M tá aqui. Deixa eu ver os pedidos. Suzano, por gentileza, Coutinho. Depois a gente vai falar de SBF e JHSF. Mas primeiro, Suzano, SUSB 3. Pedido do Fabinho Silva AJ. Ó, no caso de Suzano, é a mesma figura gráfica que o Vini falava com relação à lateralização do dólar. Então aqui, ó, você tem uma queda, uma lateralização, uma queda. A velocidade de saída tá aqui, ó. No caso de Suzano, é a mesma coisa. Olha esses dois candles aqui, ó, e projeta esses dois candles para cá. Então você tem uma queda, nova lateralização, posterior queda. O que eu gosto de envelope é que a saída do envelope geralmente é rápida. Para o day trade, isso é muito bom. Então, Suzano baixista, objetivo 4504. Grupo SBF, Coutinho, dono da marca Centauro, cuida da FISE aqui também, que representa a Nike no Brasil. SBF G3. Papel vinha numa tendência importante de alta, mas parece que está querendo entregar a paçoca. Deu uma azedada, ele inflexiona abaixo de R$14, então aqui é para baixo. Comprados, mal comprados, objetivo desse cara, 1086. JHSF, o Paulo, membro do nosso canal, pediu JHSF, falou que tá num relacionamento sério aí com a empresa, Coutinho. Sobe como se não houvesse o amanhã. Nossa, tá bonito, cota hein? R$14,36. O objetivo desse cara, R$14,86. Atento que R$14,86 é uma terceira de FIBO. Então gruda o stop, não paga pra ver não, porque ele vai bater no R$14,86, vai cair, você vai começar a devolver. Por falar em Paulo, grande abraço pro doutor. Nossa, tá em R$14,36. Fazia tempo que eu não ia pra JHSF. Lembro desse papel, nossa conversa aqui, se ou não tocar a região de R$10. Olha lá. 40%. O que é isso? Não, isso porque até chegar em 10 já subiu um palavrão, JHSF. Por falar em Paulo, Dr. Paulo Santana, membro do canal, também tá por aqui. Um abraço pra ele. O Gavião, corintiano, mandou mensagem pra nós. Obrigado, viu, Gavião? Nós temos aí a renovação de mínima intradiária do Ibovespa. Por gentileza, Sandra Lacerda, como tá a situação do Ibov tocando mínima o índice? Na mínima, aos 193.256 pontos, Ibovespa recua 1,45%. O WINM 26 acompanha a queda, recuando 1,67% agora, aos 197.080 pontos, Vini. Fechado, Coutinho. Agora a gente vê nesse gráfico de 5 minutos, que estava lateralizado, que você já disse que gosta de operar no curtíssimo prazo, uma movimentação um pouco mais direcional? Agora ele tá saindo, vai buscar o 197, que no Ibov é 192. Então olha só o Ibov desenhado aqui, ó, abaulou, né? O abaulamento é a setinha amarela e agora fez o envelope de baixa na setinha branca. Então esse cara é para baixo, eu cantei 192.334, cota 193.259. Você tem mais conta rápida, 900 pontos de queda, era 2.200. Então você vê que o mercado realmente está pesando, o Ibov é para baixo. Agora precisa ver se o Ibov ele bate no 192, sobe, ou ele azeda para o 187 para continuar subindo. De qualquer forma, 192.334 é o seu próximo ponto. Muito bem, obrigado meu parceiro Marcelo Coutinho. Falamos a respeito de Ibovespa. Pedidos agora da audiência que nos acompanha pelo nosso WhatsApp da Alegria, DDD 11, número 93726-1318. A Francine Godoy, só pra gente fechar o chat do YouTube, duas mensagens legais, pediu pra gente mandar um abraço pro marido dela, que fez aniversário neste feriado. Falou que é palmeirense e tá acompanhando o nosso programa. É o Paulo. Francine Godoy. Eu conheço a Francine, já escreveu pra cá. Já mandou foto das filhas, ela tem duas filhas que acompanham também o nosso programa. Então, Francine, muito obrigado. Espero que o seu marido aí tenha aproveitado o dia dele. Palmeirense, deve estar feliz pra caramba. Aquela homenagem especial. Agora o Paulo vai ficar feliz pra Dedéu. Obrigado, Paulo. Bom novo ciclo. Manda parabéns pro Paulo. Parabéns, meu querido, pelo aniversário, em homenagem pelo time, né? Eu sei que o Palmeiras é um time excepcional. Falando em Palmeiras, um time excepcional, como é que tá o Galo falando nisso? O Galo? Tá ruim? Mais ou menos. Xaria. Tá muito bom, não. Então tá bom. Então parabéns, lindão.
Muito bem, já se atualizou sobre futebol, já mandou o parabéns, 2 em 1, Coutinho é assim. Da terceira não passa. Um abraço pro Rui das Neves, direto do Rio de Janeiro. Falou, Vini, cheguei agora, tô online e já deixei um like logo de cara. Muito obrigado. Sandra Lacerda, 3 pedidos do nosso WhatsApp. Vulcabras, pedido do Leandro, DDD 14. VEG pro Delmar, DDD 51. E Aura, 33, pro Mário, DDD 11. Então vamos com Vulcabras, VEG e Aura 33, Coutinho. Bora, vamos lá, Sandrinha. Double clique zoomzão. Vamos começar com Vulcabras. Vulcabras, cota. Nossa, tá feio. Estragou ali o gráfico do Vulcabras também. Estragou legal. Esse tinha um envelope. Esse ainda tem um envelope de alta, mas ele deu uma bela de uma estragada. Na verdade, o Vulcabras é compra especulativa sob suporte, ó. Se você pegar a Vulcabras, bate, sobe. E agora a Vulcabras bate e vê se sobe. Quem gosta desse tipo de operação é uma compra praticamente a mercado. O macro ainda é altista. Você estaria comprando no pior caso. Mas, de novo, tem que gostar. A figura gráfica está bem machucada, ainda é uma figura de cunho altista e te está dando agora a oportunidade de fazer uma operação especulativa. No caso de Aura 33. Também caindo forte. A Aura 33 também tomando uma tungada, virou pertinho ali dos R$ 185,61. Nota que ele chegou perto do FIBO e aí ele pegou a baulou. Então o que acontece agora? Você tem nova formação gráfica. A pergunta é, Coutinho, vou comprar a Aura a quanto? Você vai comprar a Aura a R$ 134,72. Você vai comprar a Aura aqui ou, se quiser antecipar, R$ 153,13. Você tem na primeira ou na terceira linha. Para terminar, você tem VEG. VEG cita cota no gráfico de 4 minutos, não. Vamos jogar esse cara no diário. Cota, aqui tudo bem, sem grandes novidades. Isso aqui é baixista, já tinha cantado. Harmônica de alta, harmônica de queda. Harmônica de alta, harmônica de queda. Cota 47,69. Objetivo 45,42. Fechado, valeu meu parceiro Marcelo Coutinho. Voltamos aqui pro nosso chat do YouTube. Hoje os Paulos estão dominando aqui. Agora é o Paulo Teixeira. Ele é membro do canal e pede Sanepar. Sanepar foi um ativo que a gente falou bastante também na segunda-feira, porque tem aquela história... Ele pediu papel preferencial, tá, Coutinho? Tem o SAPR11, que tem mais liquidez que a Unity, mas ele está monitorando, me parece que ele tem posição no papel preferencial, SAPR4. A Sanepar entrou na justiça para conseguir pagar pelo menos R$1 bilhão do volume que ela ganhou dos precatórios. Esses precatórios somam 4 bi para os seus acionistas, por meio de proventos. A justiça determinou que todo o montante fosse utilizado em benefício dos consumidores, como desconto na conta de luz, na conta de água. Então vamos esperar. O mercado gostou desse posicionamento de Sanepar, de, entre aspas, aqui, lutar para conseguir remunerar os seus acionistas. Sanepar tinha ali oferecido um repique para quem estava operando na ponta compradora. Como está a situação agora, Coutinho? Exatamente esse repique que você comentou, ó, 7,71 esse cara inflexiona, sobe, 7,71 ele fez um leve movimento anterior e também está subindo. Aqui é assim, né? Não tem figura gráfica, é uma alta fruto de uma reversão. Quer meter ponta comprada? Beleza. Comprar agora eu acho temerário. Então, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. A mesma coisa do Bitcoin. É uma formação benéfica para quem está comprado? Você tem uma reversão no fundo de um canal. Agora, cravar uma figura gráfica não tenho. Então, eu iria pianinho nessa alta de Sanepar agora. Coutinho, vamos mais uma vez falar desse índice, segue a tendência de baixa. Eu vou mostrar no Times and Trades como está aí a operação de cada uma das corretoras que estão atuando hoje no WINM26, no contrato do Ibovespa Futuro. Agradecendo 2.114 likes, obrigado a você do outro lado da tela. Nós temos a Cíntia de Olimprio, Petrobras, o Coutinho já passeou pelo setor de petróleo. O Felipe Pereira também está por aqui, salve, salve para o Marcelo, que está na expectativa para as declarações do Coutinho, para análise do Coutinho sobre criptoativos. Vamos falar, vai dar tempo. A gente já está indo, senhoras e senhores, para o mercado internacional. Primeiro, mais uma vez, usando aqui Times and Trades, Profit Pro da Nelogica, nós temos uma acentuação no curtíssimo prazo. Você está olhando aí agora várias linhas nesse gráfico. Eu vou isolar aqui, olha só como a XP começou a vender um pouco mais no curto prazo. O saldo da XP é comprador hoje, no WNM26, que cai 1,58%. A XP está dando liquidez para
os vendedores, mas no curto prazo, repara na reta final dessa linha, como tem uma inflexão. A XP começou a vender, alguém que opera lá pela XP. A mesma coisa vale para a Ideal, tem uma inflexão aqui, você percebe junto comigo. E o UBS, que tem hoje um saldo negativo, ou seja, vendeu muito mais do que comprou, WNM26, tem um saldo negativo de quase 39.300 contratos, nos últimos minutos acentuou o movimento comprador, senhoras e senhores, de WNM26. Então deu liquidez lá para a galera da XP, para a galera da Ideal que estava vendendo. Coutinho, por gentileza, com você. Há pouco tocou mais uma vez aí o patamar de mínima intradiária. Alguma atualização para quem está operando no curto prazo? Bom, vamos dar uma olhada então. No gráfico de curto prazo, vamos jogar esse cara no gráfico de 4 minutos. Não, o Bitcoin, o mini índice lateralizado, sem grandes alterações. Respeito aí, viu, Moreno? Senão eu vou falar pra todo mundo que você fez no final de semana. Lateralizado, ruim. Lindinho. Eu sei que não tem aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez no final de semana, Moreno. R$4,98. Também informação gráfica, mesma coisa. Permanece lateralizado, sem alteração de curto prazo. Obrigado, viu, Coutinho? Só rapidamente aqui, ó, Leozinho vai compartilhar minha tela. Eu quero agradecer ao Fábio Lemos, da Fatorial Investimento, que é um parceiro nosso, que está sempre conectado. Ele falou, Vini, pode dar uma olhada aí no setor educacional, que deve estar caindo como um todo, porque teve um relatório do Goldman Sachs sentando a marreta nas empresas do setor educacional aqui do nosso país. Especialmente ele fala de Cogna. Então realmente, ó, tá caindo aqui em bloco. Ânima despenca 5,69%. Cogna não para de cair, renova agora a mínima intradiária, recua 5,15%, R$ 3,13. Cruzeiro do Sul cai 1,96%, Ser Educacional recua quase 3%, a Vitro é que se segura, 0,33% de queda, e Dux cai 4,5%. Então tá uma queda em bloco aqui importante. Em relação ao quarteto de ferro, Sandra vai ajudar, Coutinho. A gente pode analisar esse quarteto de ferro, é a última análise, aí depois mercado americano, CSN, Gerdau, Uzi Minas e Vale. Gerdau, Coutinho já analisou, mas a gente pode passar de novo, Coutinho, pelo contexto, só pra gente tratar aqui das 4 empresas. Sandrinha, me parece que esse quarteto de ferro hoje não tá muito firme não, viu, Sandra? Vou voltar aqui pra gente comentar sobre Gerdau. O Coutinho já analisou, mas GGBR4 agora avança 1,12% aos R$ 21,69. CSN queda de 2,05% aos R$ 6,68. Uzi Minas opera próximo ao 0 a 0, agora no 0 a 0, retração de 0,14%. Quando está no 0 a 0, é negociada a R$ 7,27. No caso de Vale, uma retração de 1,21%, R$ 87,66. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma volta nesses caras e vamos ver o que é que está acontecendo. No caso de Valecita 48767, quando você faz um full screen Vale de novo, não tem figura gráfica, Vale sobe, Vale cai, Vale sobe, Vale começa a inflexionar. Então quem está comprado em Vale, compra uma put, coloca um stop, porque esse cara começou a inflexionar chegando perto de uma resistência. Vai começar a devolver, não deixa esse papel solto. Saindo de Valecita, nós vamos para a CSN. Essa tá morta, não tem o que fazer. Ativo cota R$ 6,67, lateralizado desde segunda quinzena, março 26. Aqui não tem absolutamente nada para fazer. Recordar é viver. Eu lembro de um comentário de um dos nossos ouvintes, né? Tem comentários e comentários. E aí o ouvinte fez o seguinte comentário: Coutinho, CSN tem que comprar a 6, não a 13. E a minha resposta para ele, eu vou validar essa resposta uma semana depois. Eu falei, bom, eu concordo com você que você tem que comprar a CSN na parte inferior do gráfico. Até aí tá certo. O problema é você comprar algo com possibilidade de alta. Senão vai comprar Sequoia, né, que custa 0,18 e tá morta. Então assim, o problema de CSN, que é um problema estrutural, aí o Junqueira deu uma aula, é a possibilidade de upside. Então fiquem atentos, porque informação gráfica, se você quer comprar CSN porque está na parte inferior do gráfico, vai comprar Microsoft e Oracle, que está bem melhor. Aqui você tem um problema estrutural, que é o problema de tempo. Então você tem uma lateralização, o viés de CSN a priori é baixista, é 4,34. Então é mais este tipo de cuidado que você ganha quando você sai da análise técnica crua e começa a
colocar outras considerações, que é o que a gente faz aqui na TC News. Te traz micro, te traz macro, te traz fundamento, te traz técnico, te traz política, geopolítica. Então você consegue olhar o papel de uma forma muito mais holística do que simplesmente pegar e bater o olho num gráfico. Dito isso, Gerdalita Sandrinha falou. Gerdau faz a inflexão, pedir para colocar o stop nesse cara, sobe no dia de hoje, mas sobe ainda com topos descendentes, então esse cara pode descer, gruda o stop na mínima de hoje. E no caso de Uzi Minas tá bonita, né? Ó, subiu, lateralizou, e agora o Uzi Minas vai lá e monta um pivôzinho bonitão. Então o Uzi Minas ainda é altista, a formação gráfica não é a mais bela do mundo, mas ok, permanece comprado, objetivo 778. Valeu, Coutinho. Vamos lá, falar dos Estados Unidos. Vamos tratar agora sobre os ativos do mercado americano. Duas informações que chegam do Oriente Médio. O Irã disse há pouco, representantes do Irã, as Forças Armadas estão em alerta máximo e prontas para uma resposta decisiva. Você vê como está o clima aí das negociações. Embaixador do Irã na Tunísia. Incertezas sobre se alguma das partes participará da próxima rodada de negociações com os Estados Unidos. Ele fala sobre isso, cita divergências e pressão dos Estados Unidos. Essa informação vem da ISNA, que é uma agência de notícias localizada lá na região do Oriente Médio. A mesma agência que citou o embaixador do Irã na Tunísia menciona agora um diplomata do Irã que afirmou que conversas em Islamabad, no Paquistão, são essencialmente negociações armadas. O representante comercial americano, o Greer, falou sobre a viagem de Trump à China. Vamos discutir o comércio de bens não sensíveis. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que os americanos não venderão os chips H200 da NVIDIA para a China. Compra, tá. H200. Não, agora pode vender. Não, agora não pode vender. E você Aí sabe... faz o 20, né, que é a versão capada do 200. O 20 pode, mas o 200... Ah, não, agora autorizei vender. Não tem como sobreviver num mercado assim. E tem uma outra coisa que é uma loucura. A empresa é privada. Então, assim, é um detalhe que a gente quase que esquece. Que a NVIDIA não é uma empresa pública. Então, assim, eu sou a NVIDIA, eu sou uma empresa privada. Eu criei um produto que criou uma disrupção no mercado, meus papéis subiram na última década de maneira vertiginosa. Tenho clientes no mundo inteiro. Boa parte dos meus clientes não são só CNPJs, são estados, são nações. São clientes que de alguma maneira concorrem com a hegemonia econômica contra os americanos. Eu sou uma empresa americana, mas ainda assim uma empresa americana privada. E se o meu cliente é o governo chinês que vai pagar em dólar, eu não posso vender o meu produto. E aí eu vou ser cobrado trimestre a trimestre pelos meus acionistas que a receita não sobe, que a margem não cresce, que eu estou decepcionando o mercado, que o guidance é ruim. E aí disso ninguém quer saber, viu, Coutinho? É impressionante, né, a interferência. É difícil, né? Porque assim, faz sentido e não faz, né? Porque você municiar a percepção americana, né? Você municiar a China com tecnologia de ponta em termos de hardware para IA, de uma certa forma você facilita a vida dos caras. É a mesma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, permitissem a venda dos caças dos F-35 mundo afora. Não vai deixar. Então, mas é uma loucura. Assim, a questão da NVIDIA com relação à IA, ela sendo a principal fornecedora de hardware no mundo para IA, mas é engraçado o que você falou. Eu ri na hora que você falou por causa disso, né? O Trump vai lá e autoriza, depois ele desautoriza. Aí a NVIDIA fez a versão 20, que é a versão capada do 200, é uma versão mais menorzinha, e essa daí o Trump autorizou, o governo americano autorizou que fosse exportado para a China. Aí depois autorizou a exportação do 200, aí agora permitiu. Não tem jeito. E aí é aquilo que você falou, o investidor que está comprado em papel da NVIDIA, como é que ele fica? Não quer nem saber, ele quer olhar assim, qual é o guidance? Como foi a receita? Aumentou margem, não aumentou? A NVIDIA vai explicar o que no call de resultados? Falou, a gente queria vender, mas a gente não pode. E tem um ponto que o Coutinho levanta aqui, que é um bom ponto. Durante muito tempo, e cada país vai se preocupar com a sua defesa, estou falando da questão bélica mesmo, entendia que essa defesa bélica, ela se dava propriamente por armas, por equipamentos, por aviões. E hoje em dia você percebe que essa guerra, que ainda continua com esse tipo de produto, mas é também uma guerra digital. É uma guerra que usa inteligência artificial. E você entregar o que eu vou chamar aqui de uma arma para um possível inimigo,
ainda que esse inimigo esteja disposto a pagar por isso, você fala assim, eu tô vendendo alguma coisa para alguém que pode me superar em várias frentes. Com certeza. Então, existe um ponto aqui bastante sensível de discussão, mas ainda assim, eu acho que é complicado a gente relativizar o conceito de liberalismo e a ideia do capitalismo só quando isso nos favorece. Então assim, eu sou liberal quando me favorece, eu sou capitalista quando me favorece. Quando não favorece, aí o interesse do Estado está sempre em primeiro lugar. É uma discussão que a gente não vai resolver isso em 4 minutos, que é o tempo que termina aqui a participação do Coutinho, mas é algo que a gente precisa pensar de maneira estrutural, porque a gente vai ver vários países fazendo isso. O Coutinho trouxe um ponto muito importante, né, que é esse olhar de defesa. E isso, claro, assim como a empresa que produz os caças já sabe na produção que esses caças não serão vendidos para nenhum outro, ainda que existam compradores estrangeiros, esse produto não vai ser vendido porque existe uma preocupação do Estado americano em relação a isso. A NVIDIA precisa ter aí também, caso isso ocorra de maneira estrutural, precisa ser comunicada, precisa ser informada, porque você muda o patamar da empresa. Existe algum tipo de compensação, de subsídio, qualquer coisa assim? Porque você, de algum modo, está perdendo o mercado, está deixando de vender, porque você não pode vender, porque o país te proíbe. Aí teve um comentário ali, eu não vi o nome, passou no chat. Bom comentário ou não? Não, muito bom, que ele falou que a China recebe H200 via um terceiro, né? Ou seja, compra-se dos Estados Unidos e repassa-se para a China. Isso não é possível, tá? Foi o Roma Siqueira. Dá uma pesquisada, Roma. Como eu gosto muito do assunto, né? As H200 da NVIDIA, elas funcionam por geolocalização. Então, a NVIDIA tem o controle físico de onde essas placas estão. Então, quando essas placas são instaladas, essas placas, e logicamente elas... Aí tem uma outra questão que a gente pode até aprofundar, que eu não vou fazer agora, né? Que é usar essas placas offline. Mas essas placas, todas elas têm geolocalização. Então, se alguém comprar e repassar para a China, essas placas podem ser... primeiro detectadas, eu não lembro se elas podem ser desligadas à distância, mas elas podem ser conectadas. O governo americano tem não só o inventário, mas o governo americano sabe onde está cada uma dessas H200 que são distribuídas no mundo. Tá aí, senhoras e senhores, Coutinho entende muito de tecnologia, sempre é uma pauta boa quando a gente falar sobre isso, principalmente com o Coutinho aqui. Vamos lá, mais 5 minutinhos de participação do nosso Marcelo Coutinho. Você vai deixando aqui sua mensagem, você escreve aí no chat se concorda, discorda, prefere não opinar. São 2.130 aparelhos conectados de forma simultânea para 2.127 likes. Nós somos apetitosos, você sabe, a Almoção de Negócios gosta de like. Queremos 2.300. Sandrinha, como está a situação do mercado americano, por gentileza? Vou olhar agora o mercado americano, como as bolsas estão operando lá nos Estados Unidos. E olha, é em alta, tudo em verde por aqui. Dow Jones sobe 0,82%, 49.552 pontos. O S&P 500 aos 7.126 pontos, sobe 0,89%. Nasdaq um avanço de 1,19%. 24.548 pontos, enquanto o Russell 2000 aos 2.785 pontos sobe agora 0,73%, Vini. Muito obrigado, Sandrinha. Com você, Coutinho. Bora. Bom, mercado americano a gente comentou de manhã, né? Então vamos comentar agora, né? O mercado americano vai bem, obrigado. Todos esses caras sobem pela 4ª semana consecutiva. A exceção de Dow Jones, que ainda não rompeu o topo histórico, todos os demais romperam. A formação gráfica de curto prazo, com 4 dias úteis para todos esses caras, inclusive até para Dow Jones, ainda que não tenha rompido, você tem a lateralização desses caras. Então, assim, é uma figura meio de envelopão, tudo sob controle. Dow Jones aguarda os 50.500. No caso de S&P, não pode perder 7,019. Então, enquanto o mercado americano tiver nessa lateralizaçãozinha, mas beleza, ficar por aí, tá ótimo. O que não pode é cair. Tá? A priori não é o cenário principal, né? A gente pode fazer o cruzamento de todos os gráficos, então você tem um efeito estrutural, e além do efeito estrutural você tem o VIX caindo, o DXY subindo, então assim, a coisa parece que ela está acomodando, né? Em função da guerra. Cenário positivo, altista. É para encher a mão? Não, ainda não é para encher a mão no mercado americano, mas os rompimentos em topo histórico neste cenário que a gente está agora é um indicativo muito bom. Agora, efetivamente, pegar e encher a mão, aí a gente volta, vai para Microsoft, vai para Oracle, aí você está comprando stock picking pontual, aí beleza. Mas o macro ainda falar que tá bonitão, não, o macro melhorou, mas efetivamente eu não acho que seja para carregar. Fechado, obrigado, Coutinho. Vamos falar aqui de algumas empresas do mercado americano, vou selecionar 4.
Ó, DXY tá renovando máxima intradiária. Será que a gente dá pra falar, Coutinho, rapidinho agora? Do DXY? Não é uma elevação de outro mundo, tá chegando no patamar de 98,5 pontos, mas é a máxima do dia. Talvez valha aí, Coutinho, mais um monitoramento no curtíssimo prazo pra gente ver o que tá rolando, Coutinho. Bora. No caso de DXY, pessoal, a gente cantou, né? Ele tem esse suportezinho no 98 aqui, ó. E esse cara já tá meio que querendo fazer uma inflexão. Ele ainda tem um leve espaço baixista, mas o DXY, ele meio que já se recupera. Ele vem, inclusive, de um pivô de baixa, tá? Ele caiu, corrigiu, caiu. Agora isso aqui chama o quê? Leve alta, posterior queda. Então, no curto prazo, atendendo aí a solicitação do Vini, é leve alta. O objetivo desse cara é esse ponto aqui, a 98,7, e aí sim, inflexiona, continua caindo e vai lá para o 97,45. Obrigado, viu, Coutinho? Daqui a pouquinho tem Felipe Jordi, direto da Beyond Agro, conversando com a gente a respeito hoje de fertilizantes. É a pauta principal, é um outro assunto que toca diretamente a vida do produtor aqui no nosso país e que é impactado por essa guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Agora sim, Coutinho, 4 ações. NVIDIA, a gente estava falando sobre ela, o papel está lateralizado no patamar de $201. Microsoft sobe 1,22%. Nós temos uma elevação de 3% para Palantir. E gostaria de te ouvir também, por gentileza, Coutinho, a respeito de Apple, que nós também falamos na segunda-feira no Manhã TC News. NVIDIA, Microsoft, Palantir e Apple, todas essas que eu mencionei no verde, com especial destaque para Palantir, que sobe 3%, e Apple, que avança 1,92%, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. No caso de NVIDIA, ela vem daquela longa lateralização de outubro 25, e aí esse cara resolveu romper aqui os $195, que é um bom sinal, né? Porque ele rompe automaticamente duas coisas. Ele rompe o canal de baixa e ele rompe o canal lateral. Beleza, então rompeu o 195. Formação gráfica aqui tá pianinha, a priori ainda tá subindo, ainda que desacelerando, mas beleza, deixa subir. O objetivo desse cara é 212. Para mim, NVIDIA é um ativo de manutenção. Se você quiser verdadeiramente comprar esse cara, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. No caso de Microsoft e tomando carona, no caso de Oracle, é compra. Então, você está aqui numa região de acumulação. Os gráficos de Microsoft e Oracle é praticamente a mesma coisa. E esse cara tá aqui, ó, lateralização em acumulação. Então ele acumula, sobe, distribui, cai, volta a acumular de novo e agora acumula para subir. Então, Microsoft agora tá no ponto, a gente já vinha falando, e Oracle idem. Quando você fala de Palantir, o gráfico de Palantir tá ruinzinho, né? Olha só, Palantir tem um canal de baixa, que esse fibra, inclusive, nem é tão relevante. Eu acho que o mais relevante de Palantir é essa figura gráfica aqui, ó. Fica bastante atento quem tá comprado, leve alta, posterior queda, o ativo cota 1,51, é 1,61 para cair de novo. Nota que esse cara, quando ele bate no 161, ele volta sem dó, bateu, voltou, aqui inflexionou antes, aqui ele pode pegar e fazer o mesmo movimento. Então, quem está comprado em Palantir, por favor, fica atento. E no caso de Apple, a gente falou de manhã, né, da troca de CEO, né? Então você tem esse cara agora, $273, ele deu uma engolfada no movimento anterior e ele meio que sem viés, né? Você vê que esse cara sobe, harmônica de alta, cai, harmônica de queda, depois sobe, harmônica de alta, cai, harmônica de queda, e agora sobe fazendo aqui um swing de canal com destino a $280,86. Você viu quando eu te passei aqui, Coutinho, que você estava concentrado aí nos gráficos? Eu fiz esses 4 pedidos que a Sandra me chamou aqui de lado? Não. Você não reparou? Não reparei. Sabe o que ela disse? O que ela falou? Ela disse: Vini, vou pagar o seu almoço hoje. Não acredito. Nem eu, não disse isso. Mentira, eu gostaria de ter ouvido isso. Mas ela não falou Porque isso. ia almoçar junto. É, então. Dessa vez não foi isso. Dessa vez não foi isso. É. Que você me chamou pra falar o quê, Sandrinha? Lembrei que hoje quem reporta os resultados no fechamento do pregão é Tesla. E como a gente tava nessa bateria de ativos americanos, vamos com Tesla também, Coutinho. Bora. No caso de Tesla, pessoal, Tesla tá bem ruim, né? Os Jacksons estão sofridos aí, né? Se você pegar a Tesla é baixista. Saiu até, eu não lembro quem foi que falou de manhã cedo, um relatório também punindo o papel. Então assim, Tesla cota 391, objetivo 337, você tem aqui a inflexão na primeira linha. E aí eu falei que Tesla, se subisse, era 437 posterior queda. Então você vê que os dois cenários de Tesla são para baixo. Teve um comentarista também, não me recordo se foi o Fares ou outro, que falou da eventual troca, né? Foi o Fares, eu tava assistindo, achei muito legal isso aí de Tesla para SpaceX. Fazer a rotação, né? Você faz um rotation, isso. você vende Tesla para comprar SpaceX, você praticamente fica
dentro do mesmo grupo, você só pega para poder tira um pouquinho de dinheiro de Tesla para fazer a reserva de SpaceX. Mas Tesla, sim, vem punindo o mercado baixista, comprados a priori mal comprados. E aí fica atento, 391 azeda vai dar 337. Obrigado, Coutinho. Vamos com Bitcoin para encerrar, liberar o Coutinho, conversar com o Felipe Jordi. Antes o Leozinho vai compartilhar aqui a minha tela, ainda falando sobre Tesla, senhoras e senhores. Deixa eu colocar aqui a minha tela certinho, que agora eu esqueci aqui, ó. Preciso clicar aqui, aí eu clico aqui, aí eu venho para cá. Pronto, agora sim, ó. Vai aparecer aí o nosso painel Mover Pro, senhoras e senhores, tc.com.br, consenso para o balanço da Tesla. Informação que está na Bloomberg. Nós pegamos a informação da Bloomberg, o crédito está aqui colocado e apresentamos para você os principais highlights. O consenso aponta para alta de quase 15% na receita de Tesla no primeiro trimestre. Consenso projeta alta de quase 30% no lucro ajustado da companhia também no primeiro tri. Ações da Tesla são negociadas com base em ambições em inteligência artificial e robótica, de acordo com a matéria da Bloomberg. A companhia de Elon Musk detém um múltiplo PL projetado de 183 vezes. Isso faz com que ela seja a terceira companhia mais cara do S&P 500. Eventuais números trimestrais fortes da Tesla não devem impulsionar as ações da companhia. Tesla precisa de sinais concretos de progresso em planos para robotáxi, de acordo com a Bloomberg. Você, Coutinho, para a gente encerrar, criptoativos no radar. Bom, Bitcoin, a gente finalmente, né, depois de tanta espera, a gente lacrou, né? Quem esperou, quem soube esperar. Quem espera sempre alcança. Quem soube esperar, né? Quem soube esperar. Então recordar é viver. E é bom que tá tudo gravado. Essa é a melhor parte da vida hoje. Tomamos no 7.4, tomamos no 7.6. De manhã cedo eu falei para tomar no 7.8. E agora, se quiser tomar no 7.9, também pode. Qual é a diferença? Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Não é para encher a mão. Até porque o Bitcoin agora tangencia a parte superior do canal, então ele pode dar uma repicada. Então, assim, agora começa-se a desenhar um cenário de compra de Bitcoin. É para encher a mão? Não. Tem informação gráfica para tal? Não. Então, vai comprar. Quem está comprando, tomou a primeira no 7.4 para 7.9, são $5 mil. Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu prefiro vocês pouco felizes do que muito triste, né? Assim, sendo bem eufêmico, porque assim, o ditado é um pouco pior do que esse. Mas beleza. Aí agora, bateu no 7.9, eventualmente. Se esse cara corrige, monta um pivô de alta, a gente vai dar uma entrada na terceira. Aí sim, aí a gente vai encher a mão. Mas agora, a partir de $74 mil com o rompimento da linha horizontal, pode comprar Bitcoin sem problema nenhum. Qual a grande sacada? De novo, compra pouquinho, vai subindo, você tem quase $5 mil de lucro até agora, vai bater ali no 79 aqui agora, vai dar uma chacoalhada aqui nessa linha, vamos ver o que acontece, isso vai ser o que? Quinta, sexta-feira, e aí beleza. Corrigiu, pivô de alta, nós vamos comprar. Continua subindo, continua fazendo compra parcial. Você vai ficar feliz dos dois jeitos. Coutinho, vai passar da terceira. Um grande abraço pra você, Coutinho. E a gente volta a se falar no Almoção de Negócios semana que vem. Segunda-feira, lindão. Segunda-feira. Um abraço, tá bom? Obrigado pra você. Coutinho. Hashtag... Qual é a hashtag? Todos amam. Todos amam Sandra Lacerda. Boa tarde, pessoal. Tchau pra vocês. Valeu, Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. Seguimos eu, você, Sandra Lacerda e Felipe Jordi, porta-voz da Beyond Agro, pra gente falar bastante sobre fertilizantes. Muita calma nessa hora, tivemos uma oscilação com o Felipe Jordi. Vamos retomar a conexão com o Jordi daqui a pouquinho, tá bom? O Jordi já mandou pra cá, deixa eu ver se eu consigo, Leozinho. Será que eu consigo compartilhar minha tela aqui, ó? Pra quem tá nos acompanhando. Aqui, ó, consigo. Ó, é sobre isso aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Felipe Jordi parece que teve uma oscilação, a gente vai retomar o contato com ele. Fertilizantes e relação de troca. Deixa eu até adiantar um pouquinho desse relatório, porque aí a gente ganha mais tempo. Ouvindo a análise do Jordi, eu já apresento a informação e o Jordi vem na sequência com a análise. Então aqui, ó, conheça a origem dos fertilizantes que chegam aqui para o Brasil. Isso é muito legal. Fertilizantes são absolutamente fundamentais para o nosso agro. O presidente Lula, durante um bom tempo,